Eu sempre imaginei que o começo do fim viesse com barulho, uma porta batendo, um grito atravessando o quintal, um copo se espatifando no chão frio da cozinha. Mas, naquele sábado, foi silêncio. Um silêncio denso, redondo, desses que a gente sente até na pele. Era a manhã comprida no interior. O céu sobre Trindade, em Goiás, estava limpo, azul de promessa. A casa cheirava a pão aquecido no forno e a sabão de cocô, porque eu tinha lavado roupa cedo, no tanque do quintal. Marcelo saiu antes do sol bater no muro do fundo, disse que tinha um encontro de negócios em Goiânia. Deixou um beijo apressado na testa e foi. Caio, nosso menino, estava lá em cima, trancado no quarto, rodeado de fios e parafusos, montando mais uma das invenções dele. A Jussara, nossa cachorra vira-lata, dormia espichada na sombra da varanda. E eu fiquei sozinha com meus pensamentos, e com aquela vontade de arrumar o que não se mostra. O escritório do Marcelo ficava no fim do corredor, com a porta sempre encostada, nunca trancada. Um jeito de fingir confiança sem abrir mão do segredo. Entrei com o pano úmido na mão e a cabeça cheia de pretextos. Só tirar o pó, só organizar a papelada. Passei pano nas prateleiras, alinhei os livros, empilhei contas atrasadas numa bandeja. Havia ali o cheiro de impressora quente, perfume amadeirado barato e um resto de feno que já foi casa. Sobre a mesa, uma caneca com resíduo de achocolatado. Ele dizia que café atacava a gastrite. Alguns papéis amassados, envelopes nem abertos, e aquele ar de homem que se acha muito ocupado para sentir culpa. Eu estava pronta para sair quando olhei para a última gaveta, a mais funda, a que sempre emperrava. Puxei devagar. E, atrás de um monte de notas fiscais dobradas e de uma grampeadora manca, encontrei uma pasta vermelha, grossa, brilhante, dessas de plástico duro. Não era o tipo de pasta comprada na papelaria do bairro. Tinha o brilho de coisa comprada em loja de aeroporto. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de abrir. Talvez porque, quando a gente já anda sem ar, qualquer porta aberta vira vendaval. A pasta não tinha nome. Dentro, havia um roteiro impresso, timbrado de uma agência de viagens de Goiânia. Hotel Pé na Areia, quarto com vista pro mar, jantar ao luar, massagem de casal. Essas promessas de filme que vendem antes mesmo das lembranças existirem. O destino, Caraíva, Bahia. Saída dali há 18 dias. Tudo reservado, tudo pago. Mas o que me travou foi o topo da folha. Marcelo Prado e, ao lado, um espaço em branco, uma linha pontilhada, esperando por alguém. O vazio tinha forma, tinha corpo, tinha nome, mesmo sem estar escrito. Sentei na cadeira dele. O encosto rangeu alto. Lá fora, a Jussara levantou a orelha e meu coração tropeçou no próprio passo. Pensei na versão doce de mim, a que acreditaria em surpresa, presente, segredo bonito. Mas o que havia ali não cheirava a amor. Cheirava a descuido, a traição. O som dos passos na escada me arrancou do transe. Caio apareceu na porta, cabelo bagunçado, a tablet abraçada ao peito como quem segura o mundo. Olhou para mim por um instante. Mãe e filho se entendem sem palavras. Mãe, tá tudo bem? A voz dele veio baixinha, como se não quisesse acordar o ar. Virei a pasta, escondendo o vermelho que parecia brilhar demais. Tá sim, meu bem. Só tô dando o jeito aqui. Ele deu 2 passos. O olhar pousou rápido na pasta, e eu vi. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Essa pasta aí. É daquela viagem, né? Meu estômago gelou. Que viagem, Caio? A da praia. A do pai, com a Tainá. O chão fugiu dos meus pés. Não pelo praia. Nem pela viagem. Mas por ele ter dito com a Tainá do mesmo jeito que se fala com a vizinha do fundo. Como se todo mundo soubesse. Tainá. A suposta prima distante que começou a aparecer nos almoços de domingo quando minha sogra adoeceu. A que trazia cocada de tabuleiro feita por uma tia de Pirenópolis. A que ria alto, abraçava comprido, elogiava meu tempero e dizia que o quintal lembrava a infância dela em Minas. Taná, a mesma que eu chamei de família. Engoli em seco. Por que você acha que é com ela? Ele lhe segurou firme a tablet.
os olhos calmos demais para um menino de 13 anos. Não acho, mãe. Eu vi. Escutei umas conversas. Li uns e-mails. Guardei tudo, porque achei que a senhora precisava ver quando estivesse pronta. Pronta. A palavra me cortou de um jeito novo. Eu quis ser forte, e fui. Por que não me disse antes? Fiquei com medo de falar sem certeza. Respondeu do jeito paciente de quem explica motor e circuito. E também porque eu queria juntar as provas direitinho. Para ninguém dizer que era implicância minha. A pasta estava ali, aberta, e a verdade me olhando. Por dentro, eu já não era a mesma. E, no meio desse naufrágio, o que me segurava era aquele menino, meu filho, que tinha visto que eu não quis enxergar. Apertei a mão dele. Você é corajoso, Caio. Muito mais do que eu fui. Ele balançou a cabeça, tímido. Não é tudo, mãe. Tem mais coisa. Só promete que, até eu te mostrar, a senhora não vai fazer nada. Eu tô montando o jeito de ficar impossível alguém dizer que a gente entendeu errado. A forma como ele disse montando um jeito me atravessou. Era tão dele, transformar dor em projeto. Por um instante, quis mandar ele largar aquilo, ir pra rua, correr, sujar o joelho, ser menino. Mas já era tarde demais para inocência. E cedo demais para desistir. Eu prometo. Quando for hora, você me chama. Ele assentiu. Pegou a tablet. Subiu devagar. Fiquei ali. O sol entrava pelo piso de cerâmica e desenhava quadrados de luz. Lá fora, a vizinha passava cantando o refrão sertanejo. Alguém batia tapete no muro. A cidade seguia seu giro pequeno. E eu, no meio do silêncio, percebia que a minha vida tinha mudado, e ninguém, além de mim, tinha ouvido o estalo. Fechei a gaveta. Lavei o pano no tanque. E repeti, em pensamento, o nome que agora enchia o espaço em branco do papel. Tainá. Na hora do almoço, cozinhei arroz com pequi, frango com açafrão e orégano, do jeito que ele gosta. O cheiro encheu a casa de uma normalidade que não me pertencia mais. Marcelo mandou um áudio curto. Talvez eu volte tarde. Reunião puxada, você sabe como é. Respondi com um coração amarelo. E nada mais. Quando a gente começa a enxergar, não precisa discutir luz. Fim de tarde. Antes da reza das 6 tocar nos alto-falantes da igreja, subi ao quarto do Caio. Bati devagar. Ele abriu com meio sorriso. Hoje não, mãe, disse, mexendo numa caixinha preta do tamanho de uma barra de chocolate, com um cabo minúsculo. Quase pronto. O que é isso? Perguntei, num fio de voz. Depois eu te explico. Confia em mim? Confiei. Desci. Sentei na varanda. Peguei o crochê para enganar as mãos. O céu escurecia devagar. Lá pelas 7h30, Marcelo mandou mensagem dizendo que ia passar em casa rapidinho, antes do jantar de alinhamento. O chão sob meus pés era o mesmo, mas eu não era mais. Deitei ao lado dele naquela noite e o ouvi adormecer em minutos, como sempre. É curioso. Certas pessoas dormem cedo quando a casa está cheia de perguntas. Fiquei virada pro teto, contando rachaduras. O ruído do ônibus na rua, o latido distante, o ventilador balançando o ar quente. Tudo igual. Só eu, por dentro, estava diferente. Às 3h, levantei sem fazer barulho. Fui até a cozinha, bebi um gole d'água num copo de alumínio, encostei o rosto na janela fria e sussurrei, como promessa de romaria. Eu vou até o fim disso, com firmeza e respeito por mim. Quando o dia clareou, eu tinha outra certeza. Nada de escândalo. Eu queria a verdade limpa, inteira, impossível de varrer pro tapete. E se existia um jeito de conseguir isso sem me perder, ele nascia das mãos do meu filho. Marcelo saiu cedo, camisa passada, perfume forte, a pressa de sempre. Deu tchau com naturalidade, acreditando que o mundo girava no ritmo dele. Eu fiquei na janela, vendo o carro molhar a rua onde o caminhão-pipa tinha acabado de passar. Assim que o portão fechou, Caio desceu. Vinha com outra postura, firme, adulto, quase solene. Nos olhos dele, uma certeza. Hoje a gente começa, disse, olhando direto para mim. E a senhora vai entender que eu nunca quis te ferir. Só quis te devolver a luz. Respirei fundo.
como quem se prepara para atravessar uma ponte estreita sobre o rio da chácara. As mãos firmes de novo, o coração desperto. A história, a nossa, estava prestes a mudar de tom. E eu, finalmente, estava pronta para escutar. 2 dias passaram devagar. Naquelas manhãs, o ar de Trindade parecia mais pesado. O cheiro de café do vizinho atravessava o muro e me lembrava o tempo em que eu achava que rotina era sinônimo de segurança. Agora, cada barulho da rua soava como aviso. Caio passou o domingo inteiro no quarto, concentrado. Eu escutava o clique de ferramentas, o arrastar de cadeira, o som leve de solda. Quando perguntei se queria almoço, ele respondeu sem olhar para mim. Já tô quase terminando, mãe. E a voz dele, firme, segura, como se carregasse um plano que não cabia mais dentro da infância. À noite, Marcelo jantou rápido e voltou a sair, dizendo que precisava resolver os papéis na empresa. Beijou minha testa, como sempre fazia, e eu deixei. Porque às vezes é preciso deixar o mentiroso acreditar que ainda convence. Quando o portão fechou, o silêncio voltou a morar comigo. Minutos depois, Caio desceu. Trazia nas mãos uma caixinha preta, do tamanho de um isqueiro, com um pequeno fio pendendo. É isso aqui, disse, quase em segredo. Vai me ajudar a provar tudo. Colocou o objeto sobre a mesa da cozinha. A lâmpada amarelada refletia na tampa metálica. É uma microcâmera, mãe. Movimento ativa. Ele falou com a naturalidade de quem diz terminei o dever de casa. Meu coração, de novo, bateu errado. Você fez isso sozinho. Vi uns vídeos. Comprei as peças na internet. Não é difícil. Sentei. O medo, em vez de impedir, me empurrava para frente. E onde você vai colocar isso? No carro do pai. Embaixo do painel. Ninguém percebe. As palavras saíram limpas, como se ele já tivesse praticado o roteiro na cabeça. Quis dizer não. Quis tirar aquele peso dos ombros dele. Mas, ao mesmo tempo, senti orgulho. Meu filho, com 13 anos, estava reconstruindo a minha sanidade. Eu confio em você, falei. Ele respirou fundo. Então amanhã, quando ele sair, a gente começa. Na segunda, o sol nasceu quente e apressado. Marcelo tomou o achocolatado dele, reclamou da vida, deu tchau e saiu no mesmo horário de sempre. Assim que o carro virou a esquina, Caio pegou a caixinha, uma chave de fenda e foi até a garagem. Fiquei na janela observando. Ele se abaixou, abriu o painel. Em menos de 5 minutos tudo estava feito. Quando voltou, limpou as mãos com o pano de pia e sorriu discreto. Pronto. Agora a gente espera. Esperar. Palavra cruel quando a verdade mora perto. O dia se arrastou. Lavei roupa, varri quintal, coloquei os tapetes para secar. Cada tarefa era a tentativa de conter o coração. À tarde, Caio me chamou na sala. Na tela da tablet, um pontinho verde piscava sobre o mapa da cidade. Tá indo para a Avenida 24 de Outubro, disse. Direção ao centro. As horas seguintes foram longas demais. O sol caiu, os grilos começaram coro, e às 7 da noite o pontinho parou. Um nome surgiu no mapa. Hotel Jardim das Palmeiras. Um lugar pequeno, discreto, a 15 minutos daqui. Caio me olhou. A senhora quer ver? Quero. Saímos sem pressa, mas sem demora. Peguei o carro, e ele, com o tablet no colo, me guiava em silêncio. As luzes dos postes riscavam o vidro, o rádio desligado, só o som do motor e o coração querendo caber dentro de mim. Estacionamos a uma quadra do hotel. A fachada era bonita, tijolinhos aparentes, janelas iluminadas, par de coqueiros na entrada. Ficamos dentro do carro, faróis apagados. O relógio marcava 8h30 quando a porta giratória abriu. E lá estavam eles. Marcelo usava a mesma camisa azul que eu tinha passado na véspera. Tainá, com um vestido claro e o cabelo solto, ria alto, jogando o corpo para trás como quem nunca teve vergonha. Ele lhe segurava a cintura dela, aquele gesto automático de intimidade antiga. Depois, o beijo. Lento, demorado. Eu não chorei, nem tremi. Apenas fiquei ali, assistindo a ruína da minha vida se repetindo em tempo real. Caio não desviou os olhos. Com calma,
Ergueu o celular e começou a filmar. Sem zoom, sem som. Só a imagem nua da verdade. Quando eles entraram no estacionamento, Caio baixou o aparelho. Pronto, mãe. Já temos o suficiente. Olhei para frente. Para o nada. Senti uma calma estranha. Não era paz. Era lucidez. Liguei o carro, dei meia volta e fomos para casa. O caminho de volta parecia outro. Como se cada esquina carregasse um segredo revelado. No portão, Caio quebrou o silêncio. Eu te falei que ia te mostrar tudo. Eu sei, meu filho. Mas ainda tem mais. Olhei para ele. Mais? É. Eu tô preparando o resto. O resto do quê? Ele respirou. Segurou a porta do carro antes de entrar. Da surpresa. Que surpresa, Caio. Ele sorriu de leve. Espera o seu aniversário. A senhora vai entender. Naquela noite, Marcelo voltou tarde. Entrei no banho para não precisar olhar. Quando deitei, ele já dormia, o corpo pesado, o mesmo cheiro amadeirado misturado com o perfume que, agora, eu sabia não ser só meu. Olhei pro teto. Tudo dentro de mim era silêncio de novo, mas outro tipo de silêncio. Aquele que vem quando a raiva e o amor já não se reconhecem. Caio bateu leve na porta antes de dormir. Boa noite, mãe. Boa noite, meu amor. Falta pouco. A luz apagou. E eu, deitada, percebi que o medo tinha mudado de dono. No dia seguinte, o sol apareceu sem piedade. As ruas cheiravam a poeira quente e pão saindo da padaria da esquina. Fui trabalhar no quintal, fingindo normalidade, mas dentro de mim a contagem regressiva já tinha começado. De tempos em tempos, Caio vinha até mim, mostrava algo no tablet, localizações, horários, prints de mensagens. Nada mais escapava. A cada novo dado, uma parte do meu passado se desfazia em silêncio. Quando o relógio bateu 11h30, ele falou: agora é só esperar o aniversário. E me abraçou, com força, como quem amarra o coração da mãe para ele não despencar. Ali, na varanda, com o barulho distante do sino da igreja e o cheiro de terra quente, eu entendi. O meu filho não era mais uma criança. Ele era a verdade que o mundo me devia. E, no fundo, eu já sentia. O que viria depois seria maior que a dor. Porque quando a mentira acaba, a mulher que sobrevive não é mais a mesma. Os dias que antecederam o meu aniversário vieram arrastados. De manhã, o sol queimava o quintal antes das 8. À tarde, a chuva vinha grossa e rápida, levantando cheiro de terra e poeira quente. Era como se o tempo também tivesse pressa de chegar logo naquele dia. Marcelo fingia normalidade. Passava por mim sorrindo, deixava recados na geladeira, perguntava o que eu queria de presente. Eu sorria de volta, porque às vezes o silêncio é a melhor maneira de observar o inimigo. Caio, por outro lado, estava concentrado como nunca. Falava pouco, dormia tarde, trancado no quarto. De vez em quando descia para comer um pedaço de bolo de fubá e voltava logo, levando a tablet e a caixinha preta com ele. Ouvia-se o zumbido baixo das gravações, o clique de vídeo, o barulho das teclas. Meu filho estava construindo a verdade. Na véspera, ele me chamou na cozinha. O relógio marcava quase meia-noite, e a luz fraca deixava o rosto dele meio dourado. Amanhã é o dia, mãe. O dia do quê, meu filho? Ele sorriu com o canto da boca. O dia em que tudo vai se encaixar. Não perguntei mais. Às vezes é preciso respeitar o mistério de quem quer te proteger. O dia do aniversário chegou com cheiro de bolo assando e barulho de vizinho cortando grama. Fiz questão de manter a rotina. Lavei a varanda, passei o pano na sala, cuidei das plantas. A vida precisa de disfarces. Marcelo saiu cedo, prometendo voltar com uma surpresa. Deixou sobre a mesa um buquê de rosas amarelas. Minhas favoritas, ou, pelo menos, eram. Eu fiquei olhando para as flores um bom tempo, até perceber que o perfume delas já não me alcançava. O amor, quando acaba, muda de cheiro. Por volta do meio-dia, Caio desceu com um brilho nos olhos. A senhora pode me ajudar a arrumar a sala mais tarde? Perguntou. Posso, claro. Vai ter gente. Só quem precisa estar. E ele saiu, levando o tablet e um pendrive pendurado numa cordinha. A tarde correu mansa.
Eu fiz um bolo simples, de milho com goiabada, e coloquei sobre a mesa uma toalha florida. Enquanto acendia as velas, percebi o quanto estava calma. Não era serenidade, era consciência. Às 7 da noite, Caio entrou na sala, olhou em volta e disse: "Tá perfeito." Depois me entregou um controle remoto pequeno, preto, com um único botão. Quando eu disser, a senhora aperta. Assenti sem entender, e sem precisar entender. O portão se abriu. Ouvi o carro entrando, o motor desligando, o som familiar dos passos dele no piso de cerâmica. Marcelo apareceu na porta sorrindo, com a confiança de quem acredita estar no comando. "Feliz aniversário, minha linda." Atrás dele, Tainá. Vestido vermelho, cabelo solto, brilho nos olhos. Trazia uma sacolinha colorida nas mãos. "Surpresa," disse ela, rindo. Eu e o Marcelo achamos que seria bonito vir juntos. Olhei para os dois e sorri também. Um sorriso educado, calmo, afiado. "Que gentileza, entrem." Marcelo se adiantou. Colocou um vinho sobre a mesa. Tainá entregou o presente. Uma caixa pequena, embrulhada em papel dourado. "É simples, mas foi de coração," disse. "Coração." Repeti, sem ironia, apenas deixando a palavra pairar no ar. Caio apareceu, discreto, sentando-se na beirada do sofá. Marcelo, alheio a tudo, abriu o vinho e serviu 3 taças. "Um brinde," disse, levantando o copo. "A mulher mais incrível que eu conheço." Levantei também. "A verdade," falei. O silêncio que veio depois foi o primeiro sinal de que algo estava prestes a desabar. Caio se levantou devagar, segurando o tablet. "Antes do bolo," disse ele, "eu queria dar o meu presente para mamãe." Marcelo riu. "Lá vem mais uma das invenções do gênio aqui da casa." "Mais ou menos," respondeu Caio e virou-se para mim. "Mãe, agora." Apertei o botão. A televisão da sala acendeu de repente. A tela ficou azul por um segundo. Depois, a imagem. O painel do carro, o interior iluminado pelas luzes da rua, o som abafado do motor. E ali, nítidos, Marcelo e Tainá. Rindo, trocando beijos, mãos entrelaçadas. Tainá foi a primeira a reagir. A taça tremia na mão dela. "O que é isso?" sussurrou. Marcelo ficou pálido, parado, olhos arregalados. O vinho pingou da borda do copo. "Caio, desliga isso agora." "Não," respondeu o menino. "É o presente dela." A cada novo corte do vídeo, um fragmento do que restava do nosso casamento caía no chão. O beijo no estacionamento, o abraço no hotel, as mensagens projetadas no canto da tela. Tudo na frente deles. Quando o vídeo terminou, o silêncio pesou mais do que qualquer grito. Marcelo deu um passo em minha direção. "Amor, eu posso explicar." "Pode." Interrompi. "Calma." "Mas não precisa." Tainá largou a taça, que se espatifou no piso. "Isso é invasão de privacidade," disse, nervosa. Virei o rosto para ela. "Privacidade. Vocês tiveram a coragem de trazer pro meu aniversário aquilo que esconderam durante meses." Olhei para o filho. E o que ele mostrou foi só a verdade. Marcelo esfregou o rosto, perdido. "Você não entende, Raquel. O nome é Marina, Marcelo. O nome que você esqueceu de pronunciar com respeito." Por um instante, ninguém respirou. A chama das velas vacilava. Lá fora, ouviam-se os grilos, como se o mundo tivesse parado para escutar. Caio se aproximou de mim. Eu coloquei a mão no ombro dele. "Acabou," murmurei. Ele assentiu. Marcelo olhou para a tela apagada e depois para mim. "O que você vai fazer?" Eu sorri. "Nada. Quem vai fazer é o tempo." Tainá pegou a bolsa, sem olhar para trás, e saiu. O som dos saltos dela ecoou até o portão. Marcelo ainda tentou falar, mas a voz não saía. Só o olhar de quem sabe que perdeu. Caio apagou a TV. O bolo ainda estava lá, com as velas meio derretidas. Ele pegou o isqueiro, reacendeu as chamas e disse: "Mãe, faz o pedido." Fechei os olhos. Não pedi vingança, nem perdão. Pedi paz, aquela que vem quando a verdade enfim encontra lugar para morar. Soprei as velas. E, no instante em que a fumaça subiu,
senti que minha vida, enfim, respirava sozinha. Na manhã seguinte, o sol nasceu sem pedir licença. Entrou pela janela, atravessou a cortina e iluminou os cacos de vidro no chão da sala, lembrança da taça que Tainá derrubou na noite anterior. O silêncio era tão fundo que dava para ouvir o zumbido da geladeira. Marcelo não estava. Tinha saído antes do amanhecer, deixando só o cheiro do perfume dele misturado com o vinho seco derramado. Caio apareceu descalço, o cabelo bagunçado. Olhou ao redor, depois para mim. A senhora dormiu? Balancei a cabeça. Dormir, não. Descansar um pouco. Talvez. Ele assentiu, com um olhar calmo e maduro demais para a idade. Então hoje começa a parte difícil, disse. Não precisei perguntar qual. O dia correu devagar, mas as notícias não. Por volta do meio-dia, o celular de Marcelo vibrava sem parar na estante. Mensagens, ligações, alertas. Eu não toquei, mas vi quando o nome do chefe dele apareceu na tela. Minutos depois, um e-mail piscou. Precisamos conversar. Urgente. Caio, em silêncio, subiu pro quarto. Ficou horas lá dentro, e eu sabia o que isso significava. O vídeo já não era segredo. À tarde, ele desceu com o rosto sério, o tablet nas mãos. Mãe, eu o enviei. Enviou para quem? Pra Verdade. Suspirei, cansada. O que você fez, Caio? Mandei o vídeo pro jornal local, mas sem nomes. Só os fatos. E se descobrirem? Não tem nada para descobrir. O rosto deles já dizia tudo. Não consegui brigar. Não por aprovação, mas porque, no fundo, eu sabia, aquilo sairia de mim de um jeito ou de outro. E talvez fosse justo que o mundo soubesse o que um filho viu para salvar a mãe. No fim da tarde, o telefone tocou. Era Marcelo. Marina, o que você fez? A voz dele vinha tensa, apressada. Eu. Nada. O vídeo. Tá em tudo quanto é grupo. A verdade corre rápido quando não tem que se esconder. Do outro lado, silêncio. Depois, o som de uma respiração pesada. Você me destruiu. Não, Marcelo. Você se destruiu. Eu só acendi a luz. Ele desligou sem se despedir. Os dias seguintes foram uma mistura de calma e caos. Alguns vizinhos cochichavam, outros desviavam o olhar. Mas também teve quem me trouxesse pão, café, abraço. Gente que entendeu que ali não havia escândalo, havia libertação. Caio, sempre discreto, ia para a escola como se nada tivesse acontecido. No fundo, todos sabiam, mas ninguém comentava. A mãe do colega dele me parou no portão uma tarde. Seu filho é um menino forte, disse. Ele é, respondi, e a voz quase falhou. Às vezes, à noite, eu ainda via as cenas na cabeça. O beijo, a cara dele tentando se justificar. Mas, diferente de antes, essas lembranças já não me rasgavam. Elas só me lembravam de onde eu não voltaria. 2 semanas depois, chegou a intimação. Processo de separação. Marcelo tentava alegar difamação, mas o advogado dele sabia que não tinha chance. Ele havia deixado rastros demais, transferências de dinheiro, notas fiscais em nome da consultoria da Tainá, e-mails com promessas. Tudo arquivado, salvo, organizado, por mim e por Caio. O advogado que me ajudava, Dr. Elias, me olhou com respeito. A senhora tem tudo. Não é vingança, doutor. É justiça. E dignidade, completou ele. Que é o que sobra quando o amor vai embora. Assinei os papéis com a mão firme. Saí do escritório sentindo o vento quente de Goiânia bater no rosto. A liberdade, descobri, também tem cheiro, cheiro de asfalto depois da chuva. Numa tarde de domingo, Caio e eu sentamos na varanda. Ele lia um livro de eletrônica. Eu fazia crochê. O céu começava a mudar de cor. Um laranja queimado que só existe no interior. E agora, mãe? Perguntou ele. Agora a gente vive. E o pai? O pai vai aprender o que é ficar sozinho com as próprias escolhas. Ele assentiu, sem tristeza. O menino que um dia foi só meu filho agora era também meu espelho. Tudo que eu perdi, ele me devolveu em coragem. 1 semana depois, o juiz oficializou o divórcio. A casa ficou para mim.
A empresa do Marcelo o afastou por conduta inadequada. Tainá sumiu da cidade, dizem que foi para o sul da Bahia. Mas o mundo gira, e a justiça, quando vem, não precisa de plateia. Naquela noite, sentei no quintal. O vento batia leve nas folhas do pé de goiaba. Olhei para o céu e pensei em tudo que passou. Não havia mais raiva, nem dor, nem amor. Só um espaço enorme dentro de mim, limpo, pronto para recomeçar. Caio saiu da cozinha com 2 copos de suco. Sentou do meu lado. Lembra quando eu disse que queria te devolver a luz? Lembro. Ele sorriu. Acho que consegui. Olhei para ele e entendi que sim. Aquela luz agora era nossa, dividida entre fé, força e recomeço. Sem câmeras, sem segredos, sem medo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu consegui respirar fundo sem que doesse. Os dias depois da sentença vieram cheios de um silêncio bom. Um silêncio limpo, que não pesa. A casa parecia outra, o mesmo espaço, mas com respiração nova. A cada manhã, eu abria as janelas e deixava o vento entrar. O cheiro de goiaba madura misturava-se com o do café fresco. Aquela combinação simples era tudo o que eu precisava para lembrar que a vida, no fim das contas, continua. Caio voltava da escola sempre contando alguma coisa. O projeto de robótica, a professora nova de matemática, o cachorro do vizinho que começou a segui-lo no caminho. E eu escutava com atenção. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu tivesse espaço para ouvir. As noites, antes longas, ficaram curtas. Passei a dormir com tranquilidade, sem sobressaltos, sem revisar lembranças. O travesseiro já não guardava lágrimas, só o cheiro do sabão que eu mesma escolhia. Um dia, enquanto pendurava a roupa no varal, senti vontade de escrever. Não cartas, não mensagens, escrever para mim mesma. Peguei um caderno antigo, capa azul desbotada, e comecei a anotar pequenas coisas. Hoje consegui sorrir sozinha. Hoje senti cheiro de chuva e lembrei da infância. Hoje agradeci por ter sobrevivido. Sem perceber, aquilo virou ritual. Toda tarde, depois do trabalho, eu escrevia uma linha, e cada linha era um tijolo no muro da minha reconstrução. Voltei a trabalhar. Comecei ajudando meio turno na biblioteca municipal. Era um emprego simples, mas tinha algo de sagrado no silêncio das prateleiras. Livros empilhados, cheiro de papel antigo, crianças correndo para devolver histórias. Às vezes, eu via mulheres sentadas nos bancos de leitura e me reconhecia nelas, olhares cansados, mas firmes. Uma delas me disse certa vez: "A senhora tem um jeito calmo de falar. Parece que já viu muita coisa." Sorri. Já vi o suficiente para saber que calma é escolha. Caio continuava sendo meu norte. Ele crescia rápido demais, os ombros mais largos, o olhar mais adulto. Mas ainda tinha o mesmo hábito. Toda noite, vinha me dar boa noite, encostava a cabeça no meu ombro e dizia: "Tudo certo, mãe?" "Tudo certo, meu filho." Certo. Pela primeira vez essa palavra fazia sentido. Com o tempo, os comentários da cidade se calaram. Gente nova chegou. Fofocas velhas morreram. Marcelo se mudou para outra região. Ouvi dizer que tentou começar de novo, mas já não era problema meu. Tainá virou lembrança distante, uma sombra que o vento levou. Às vezes, quando passava pela praça e via casais sentados no banco, eu não sentia mais aquela pontada antiga. Sentia algo leve, como quem entende que o amor não acaba, ele só muda de lugar. Num sábado, acordei cedo e decidi pintar as paredes da sala. Escolhi um tom entre bege e sol, cor de recomeço. Caio me ajudou com a escada, com o rolo de tinta, com a bagunça inevitável. Ficamos rindo enquanto respingava tinta nos braços dele. "Mãe, a senhora tá parecendo feliz." "Tô." "E por quê?" Pensei por um instante. "Porque agora a vida tem espaço para respirar." Ele sorriu, aquele sorriso meio torto que herdou de mim, e eu percebi. A casa inteira respirava junto. No final da tarde, sentei na varanda com um copo de suco e o caderno nas mãos. O sol se escondia atrás das árvores, e o céu, alaranjado, parecia agradecer por mais um dia. Abri o caderno e escrevi. A verdade me doeu, mas me libertou.
O amor me feriu, mas me ensinou. E o tempo me devolveu a mim. Fechei o caderno, respirei fundo. Dentro da casa, Caio colocava música, uma canção leve, daquelas que falam de estrada e de coragem. Sorri. O som da vida voltava a caber no silêncio. E, pela primeira vez, percebi que eu não precisava mais de respostas, só de paz. Aquela que eu mesma aprendi a construir, tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia após dia. Um ano passou, rápido e, ao mesmo tempo, com a lentidão de quem aprende a andar descalça de novo. A casa já não parecia lembrança, parecia lar. As paredes, agora cor de sol, refletiam o que eu sentia por dentro, clareza. O tempo, que antes pesava, agora cabia nas minhas mãos. Na biblioteca, o movimento aumentou. As crianças me chamavam de tia Marina e disputavam meu colo para mostrar os livros. Havia um menino pequeno que sempre escolhia o mesmo título, O Menino e o Rio. Um dia, ele perguntou, tia, o rio volta pro lugar? Sorri. Não, meu amor. O rio nunca volta. Mas ele encontra outros caminhos para correr. Ele pensou por um segundo e respondeu. Então tá tudo bem. Saí dali com o coração leve. Era isso. A vida era o rio. E eu tinha voltado a correr. Caio completou 14 anos. Cresceu sem alarde, como cresce o capim depois da chuva. Mais alto, mais sereno, o mesmo olhar firme. No dia do aniversário dele, fiz bolo de cenoura com cobertura de chocolate, do jeito que ele gosta. Na hora de apagar as velas, ele olhou para mim e disse: agora é minha vez de fazer um pedido. E qual é? Que a senhora nunca esqueça quem é. A frase dele me atravessou como abraço. Agradeci em silêncio, porque certas verdades não precisam de palavras. Às vezes, à noite, gosto de andar até a esquina para ver o movimento da cidade. Trindade continua igual. O sino da igreja às 6, o cheiro de pastel na feira, o barulho de rádio vindo das casas. Mas não. Eu mudei. Aprendi a andar sozinha sem medo de me perder. Aprendi que solidão e liberdade podem ter o mesmo rosto, depende do que a gente escolhe enxergar. Um vizinho novo alugou a casa ao lado. Professor de música, veio de Minas para dar aula no colégio da região. Nos cruzamos na calçada algumas vezes. Ele sempre sorri, educado, com aquele jeito tranquilo de quem respeita o silêncio alheio. Outro dia me trouxe um vaso de lavanda. Para perfumar o recomeço, disse. E eu aceitei, não como promessa, mas como gentileza. Porque o amor, quando volta, precisa vir devagar. Em casa, o caderno azul continua no mesmo lugar, sobre a mesa, aberto na última página. Hoje escrevi mais uma linha. Sou feita de cicatriz e de fé, de perda e de recomeço. E, se o tempo quiser, ainda posso amar outra vez, mas sem me perder de mim. Fechei o caderno. Caio apareceu na porta, mochila no ombro. Tô indo, mãe. Quer que eu passe na padaria? Traz pão de queijo, daquele que a gente gosta. Fechado. Ele me deu um beijo na testa e saiu apressado, o sol batendo nos cabelos dele, dourando o que antes era sombra. Fiquei vendo até ele dobrar a esquina. O vento bateu leve, trazendo o cheiro da lavanda da varanda. E foi ali, naquele instante simples, que eu entendi. A vida recomeça quando a gente escolhe o amor que é nosso, que não depende de ninguém, que cabe inteiro dentro do peito. Respirei fundo. Senti o coração calmo, o corpo leve. E, pela primeira vez, percebi que o passado já não morava em mim. Ele só me ensinou o caminho de casa.